glória a Deus bem alto. Eu falei para Jesus hoje, Jesus, o povo não aguenta mais ouvir Gênesis 39. Olha lá, olha o irmãozinho lá atrás, mesmo assim. Tu vai aprender mais um pouquinho, amém? Gênesis 39, uma palavra bem conhecida. Deus abençoe a igreja que está em casa. Jesus já fez muito aqui hoje e eu quero agradecer ao Senhor. Aleluia. Abriu tua Bíblia aí, Gênesis 39. Eu posso te pedir para ficar mais um minuto de pé? Ai, levanta, sobe, desce, senta. Jesus é bom. Amém? Capítulo 39 de Gênesis. Vamos ler os últimos versículos a partir do 21, para ganhar tempo. Diz assim, todos encontraram? Amém? Diz assim, o Senhor, porém, era com... E foi-lhe benigno e lhe deu merecer perante o carcereiro. Catuca teu irmão e fala assim, você precisa carregar a bondade. Fala, fruto do Espírito e atributos de Deus. Fala, as pessoas precisam ver Deus em você, para que a bondade sobressaia a carne. Quem entendeu aí? Vamos lá, continuando. O Senhor, porém, era com... Voltando. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu merecer perante o carcereiro, o qual lhe confiou às mãos de José todos os presos. Quem ele confiou? Que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. José foi se lamentar, chorar, ou ele foi trabalhar? Trabalhar. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com José e tudo que ele fazia, o Senhor... Aí o 40, capítulo 40. Passada estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, com que ele estava no cárcere da casa do Senhor: por que tendes hoje? E por que está triste o teu semblante? Você se assenta dando glória para Jesus. Pode aplaudir Jesus. Glória seja dada o nome daquele que vive e reina. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, você que está em casa, um beijo no coração de vocês. Eu não sei quem está acompanhando, mas Deus abençoe vocês. Queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que Deus, Ele trabalha de formas das quais que nós não compreendamos. E nós não venhamos compreender no exato momento. Quem aqui já passou por essas lutas, essas guerras, que você fala assim, eu não estou entendendo nada. Eu acredito que a vida inteira, né? A gente vai, quando a gente sai de uma e entra em outra, a gente fala assim, não estou entendendo, estava tudo bem, por que isso me sobreveio? É assim ou não é? Seja na saúde, seja no casamento, seja na vida profissional, seja na vida dos filhos, seja na igreja, seja nos relacionamentos interpessoais. E aí você olha e fala assim, nossa, mas estava tudo em paz, porque esse perrengue veio, porque essa guerra nos sobreveio, porque essa tempestade nos cercou. E entenda uma coisa, Deus, Ele trabalha de forma das quais nós não compreendemos mesmo. E a palavra do Senhor diz que quão inescrutáveis são os teus juízos, são os teus pensamentos, que os caminhos do Senhor não são os nossos, os pensamentos do Senhor não são os nossos. Pastor, eu não entendi. Vamos falar de José e já levanta a tua mão que eu quero profetizar nessa noite. Eu quero liberar sobre a tua vida. Grita bem alto assim, tudo fechado. Lugar sem saída. Sinal de milagre absurdo. Sinal de liberação. Sinal aonde Deus vai trabalhar.
Pastor, eu não entendi. Eu libero uma palavra sobre a tua vida. Se você chegou aqui, está tudo fechado, está tudo travado, está tudo paralisado. Não importa em qual ordem, qual situação ou qual a esfera da tua vida. Eu quero declarar que é sinal de Deus para a tua vida, para a tua história. Mas como assim? Eu te provo na Bíblia. Quando nós pensamos assim, fechado. E por que fechado? Acompanhamos a história de José, acompanhamos a vida dele até aqui, aprendendo nas quarta-feiras sobre cura, sobre resiliência, sobre restauração, sobre recomeço, sobre os segredos que Deus liberou sobre a vida de José. E eu e você estamos vivendo situações das quais nós podemos até falar: Deus, eu estou na situação de José. Tá não, irmão. Por mais que nós comparamos a nossa vida semelhante, parecido, quase igual, não é. Ainda que a gente esteja na estrada, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo apedrejado, ainda que eu e você esteja numa estrada, onde a conspiração nos cerca, a perseguição nos cerca, ainda que nós seguimos a uma estrada, onde Satanás quer confundir os sentimentos alheios contra a nossa vida, nós não vivenciamos o que José passou. Olha para o teu irmão e fala assim: a tua prova não é nada diante do que José passou. Fala assim: mas Deus não diminui a tua provação hoje, porque o que você está passando, Ele te estudou. Fala: Deus te estudou e Deus está te estudando. Fala: é noite que Deus quer te provar que não existe cárcere, não existe provação, não existe lugar apertado e nem lugar fechado que Ele não opera milagre, que Ele não opere milagre. Quem é que crê nisso? Não existe lugar fechado que Deus não venha operar milagre. Me prova, te provo. Capítulo 12 do livro de João. A Bíblia vai dizer assim, ó, que Pedro estava cerrado dentro da prisão e a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro, e a igreja profetizava: solta Pedro. Nós cremos no milagre na vida de Pedro. Deus entra na história de Pedro. Pai, vai lá naquela prisão. A cabeça de Pedro foi pedida numa bandeja. Vai ser depois da Páscoa. Ele vai morrer. A casa da irmã Maria se tornou um cenário de Deus, para Deus entrar na prisão romana, para entrar e falar: eu ainda trabalho lugares fechados e em prisão, para mostrar que eu sou Deus. Melhora meu microfone. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala: qual é a prisão que você está? Fala: qual é o lugar apertado que você está? Fala: José está preso, produzindo. Não, olha para o teu irmão e fala assim: José está preso e está produzindo. Pedro está preso e está produzindo. Fala: o que é que você está produzindo na tua prova? Tem um altar de murmuração ou de adoração? Mãos levantadas lá em cima. Sabe o que papai falou? Libera para eles: tudo que está fechado na terra não está fechado no céu. Eu vou liberar de novo, que tu não entendeu. Era para tu ter dado um pulo nessa cadeira. O céu está dizendo: está fechado na terra, mas o céu está aberto. Satanás tenta fechar, mas o céu está aberto para você. O céu está dizendo nessa noite: Satanás pode bloquear, mas tem liberação para a tua vida. Fala assim: portas da terra. Grita bem alto: portas da terra fechada
Portas do céu aberta. Eu creio que eu vou viver um milagre. Eu vou viver o milagre dessa porta aberta. José está preso e está produzindo. E o bispo falou que vocês produziram amor. E José estava produzindo livramento. Não entendeu? Vou te explicar. Como José estava preso, mas ele estava produzindo livramento para uma nação inteira. José estava preso e estava produzindo fé. José estava produzindo. Pastora, eu não entendi. Primeira coisa que eu aprendo aqui: José estava preso. E a Bíblia vai dizer que quando ele é entregue ao carcereiro, a Bíblia vai dizer que o carcereiro ora para ele. Os olhos do carcereiro eram os olhos de Deus. Achou graça? É diferente. É prisioneiro, está aqui na minha jurisdição. Eu sou chefe dele, sou autoridade sobre ele. Mas aquilo que ele carrega eu preciso me submeter. Aquilo que ele carrega é a administração do lugar. Pastor, eu não entendi ainda. Quando o carcereiro olha para José, ele não vê José, ele vê a graça revelada, ele vê a presença. E Deus está dizendo: aonde eu te colocar, você precisa produzir. Aonde você estiver, você precisa produzir. Pastora, me ensina o que eu preciso produzir. Se Deus te colocar dentro de um ambiente que lá só tem briga, você vai produzir paz. Lá dentro da empresa é uma... Olha, presta bem atenção. Lá dentro da empresa é uma fofocaiada do Satanás. Tu vai produzir comunhão. Tu vai produzir a paralisia do fermento. Você vai produzir a graça do Cordeiro lá. Como a fofoca chegou até você, sai de ré, Satanás, e volta para o inferno. Aqui quem reina na minha vida é a verdade. Eu não quero saber nem a primeira nem a última. Eu quero falar da verdade. Deus te colocou lá para produzir Pastora, mas e aí eu vou produzir o quê? Satanás se levantou dentro do casamento para o cônjuge, seja mulher ou seja homem. Mas Satanás vai se levantar, vai mesmo, porque ele não quer que exista igreja. Ele não quer que exista família. Ele não quer que exista mulheres. Ele não quer que exista filhos. Ele não quer que exista pais. Pastora, como? A guerra entrou lá dentro, abre a porta. Satanás, senhor da guerra, sai da minha casa que o general de guerra está de pé aqui dentro. E você vai produzir a paz e a comunhão dentro da tua casa. Fala assim, ó, com o teu dedo de profeta: você é capaz. Fala teu nome. Fala: você é capaz de produzir. Fala: Satanás quer te envolver na ciranda dele. Fala: mas você não vai. Você é capaz de produzir o que o céu quer. Você está entendendo? José está preso, ele vai produzir livramento. Pastora, como que ele vai produzir livramento se ele está preso? A Bíblia vai dizer que o carcereiro olha para ele e fala: ele é diferente. Irmãos, não tem nenhuma história que um preso tem a chave da cadeia e administra os presos. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? A gente pede chave, a gente pega tudo, milagre. E o Senhor está dizendo: mas o processo é o que vai te habilitar com a chave para abrir a porta. O Senhor está dizendo para mim e para você: quando ele cai na graça do carcereiro, o carcereiro dá chaves. Grita bem alto: chaves. Fala assim: para viver céus abertos, eu preciso produzir obediência. Eu preciso produzir, fala, obediência. Me prova, provo. José é perseguido, odiado, caluniado. Ele é difamado. E ele também é a conspiração o cerca. O que é que José continua? Continua sendo obediente. A perseguição não me para, a difamação não me para, a calúnia não me para, a pedra não me para, a inveja não me para, a cadeia não me para, a cisterna não me para. Eu vou produzir obediência. Deus quer que eu caminho neste lugar. Pastora, como ele produziu obediência? Cadê a chave? Dá uma a chave. Não tem nenhuma. Ó, só tem um pouquinho, daí eu pegar a minha. Da glória. Aleluia. Sabe o que é que o carcereiro está fazendo aqui, ó? Aqui tem as chaves
de todas as portas, de todas as celas, inclusive a tua. Está na tua mão, José. Só que você está debaixo de uma acusação e você tem que cumprir a pena. Você está debaixo de uma ordem que é maior que eu e você. José olha para o carcereiro olha para José. José entende, saí do palácio e agora eu vou administrar gente, situações e circunstâncias. Pode me pôr para trabalhar, que a minha obediência não vai me levar para sair para fora sem chegar o tempo. Eu só vou sair no tempo determinado pelo Senhor. Ele tinha chaves. E ter as chaves não significa que eu e você pode abrir, entrar e sair na hora que a gente quer. Ter as chaves não significa que eu posso fazer o que eu quero, o que você quer. Você tem a chave da tua casa, você só coloca lá dentro quem você quer, sim ou não? Você abre e fecha a porta da tua casa e você recebe quem você quer, sim ou não? E o céu está dizendo, mas comigo o negócio é diferente. Você tem as chaves na mão, mas autoridade e autorização são duas coisas diferentes. Catuca teu irmão e fala assim, você pode ter autoridade, mas ainda não tem autorização. Você pode ter autorização, mas ainda não tem autoridade. Fala, as duas caminham junto. Fala, você já tem as chaves, mas espera a autoridade ser estabelecida e a autorização liberada para você produzir o que Deus tem para a tua vida nessa noite. Apesar de todo o ódio que cercava José, ele andou com o Senhor. Irmãos, eu fiquei sentada hoje pensando assim, como que José conseguiu lidar com o ódio que estava no seu redor sem contaminar suas emoções? Porque você não precisa saber quem te odeia, Deus se revela. E você não precisa saber, porque quando você entra num ambiente, você sente se você é amado ou odiado, sim ou não? Eu estou falando não é de ciúmes, não é de inveja, eu estou falando de ódio. Porque se você ainda não viveu alguém com ódio nos olhos pela tua vida, eu já vivi muitas vezes. E isso fere, machuca. E eu pergunto para a igreja nessa noite, como você vai produzir obediência se você não aprender a produzir equilíbrio nas tuas emoções? Pastor, eu não entendi ainda. José estava cercado de ódio. E eu não estou falando de ódio de pessoas estranhas. Eu estou falando de pessoas que, tecnicamente e dentro do natural, seria para proteger, amar e dar continuidade. E a gente não está falando de pessoas estranhas. Nós estamos falando de sangue. Quando José é odiado, ele decidiu, fala, eu vou decidir a não me contaminar com o externo. Fala com o externo. Fala, o externo não pode entrar no interno. Porque eu preciso da autorização. E eu preciso da liberação. E eu preciso, fala, da autoridade que me levará a altos níveis. Sabe o que é que o céu está dizendo? José andou com o Senhor. E o Senhor era com José. José não se contaminou. E Deus se agradou de José. E o Senhor está dizendo, esse é o segredo. Satanás quer que eu e você contamine nossas emoções. Coloca a mão no teu coração aí agora, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma geração que está doente, igreja. Está doente nas emoções, na mente. Uma geração que está doente. Mas o Senhor está dizendo, eu vou blindar o emocional. Eu tomo posse para a minha vida. O Senhor falou, eu estou blindando o teu emocional. Eu estou revestindo o teu emocional. Eu estou revestindo as tuas emoções. É noite de cura. É noite de restauração. Se o ódio, a inveja, a palavra, o olhar de peso, a palavra de maldição te feriu, o Senhor está dizendo, essa é a noite de cura.
Eu estou revestindo o teu emocional. E o Senhor está dizendo, mas é necessário você produzir. E o que é que você vai produzir? Se você está ferido, você vai produzir liberação dessa ferida. Liberação. O que é liberação, pastora? Perdão. José estava dentro da cadeia, ele tinha umas chaves na mão. E a palavra do Senhor diz que o Senhor era com José. O carcereiro achou graça em José. E a Bíblia vai dizer que Deus, olha, presta bem atenção. Ele foi lançado onde os presos estavam. O Senhor era com José e ele foi benigno. O culto foi aberto aqui. As misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? José estava dentro de uma cadeia, só que ele não estava desamparado. Deus era com José. As misericórdias do Senhor o abraçou. E eu já quero liberar uma palavra. Deus tinha planos maiores para a vida de José. Deus tem planos maiores para a sua vida. E o Senhor está dizendo, essa luta, essa guerra, dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu emocional, na igreja, eu não sei. O Senhor está dizendo, para viver propósito, precisa produzir. Você precisa aprender a leitura do céu. E hoje Ele está dizendo, produza obediência. Ouve a minha voz. Ouça a minha voz. Só que eu quero te avisar algo. A obediência tem preço. A obediência tem preço. Pastor, é tão fácil obedecer. Tem muitos de nós que obedecem pela metade. Deus não quer pela metade. A obediência vai te exigir um preço. Pastora, que preço? José obedeceu a Deus, foi caluniado pelos irmãos, jogado na cisterna, levado como escravo, vendido novamente dentro do mercado, dentro da casa de Potifar, levantado como um governante. Vamos falar governante é igual governanta, mas era mordomo. Lá ele foi acusado de um crime que ele não cometeu, e agora ele está dentro de uma cadeia e ele precisa produzir algo. Em todas as oportunidades está José sendo treinado, moldado, amparado, trabalhado, lapidado, direcionado em todas as áreas. Pastor, eu ainda não entendi. Eu já estou liberando a revelação para a tua vida. Em todas as etapas, a palavra do Senhor vai dizer, Deus era com José. Em todas as etapas está dizendo a obediência de José. Em todas as etapas, Deus faz questão de mostrar a integridade de José. Em todas as etapas, Deus mostra a fidelidade de José. E o Senhor está dizendo para mim e para você, produza paz, produza amor, produza cura, produza perdão, produza fé, produza restauração nessa luta. Nenhuma luta pode aplaudir. Irmãos, nenhuma luta. Presta atenção, nenhuma luta que eu e você passa é sem propósito. Você precisa aprender. Quer aprender com a pastora? Posso te ensinar? Eu aprendi algo com o Espírito Santo e não foi pastores que me ensinou. Hoje eu estou te ensinando o que eu passei. Porque quando nós entramos em determinados momentos na nossa vida, nós vamos questionar a Deus o porquê, sim ou não? E muitos de nós nos revoltamos contra Deus, sim ou não? A primeira coisa que a gente vai fazer, eu sempre falo isso aqui no altar e vocês não vão cansar de ouvir a pastora falar. Quando a gente vai no altar, porque não foi só eu que fiz isso, eu tenho certeza. A gente vai falar, eu estou jejuando, eu estou descendo na madrugada, eu estou subindo um monte, eu sou dizimista, eu vou para a tua casa, eu fechei a boca. E por quê? Sim ou não? Eu não entendi nada. Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha alma. Só que tem coisas que Deus não é obrigado e Ele não vai responder porque Ele é Deus. E Ele sabe o pra quê e o porquê de todas as coisas. Não entendeu ainda? Olha, entenda a profundidade daquilo que o Senhor me ensinou. O Senhor falou assim, começa a ler a estação que você está. Como que você vai ler a estação que você está inserido? Vou te ensinar. Quando eu estava no pior momento da minha vida, em todos os aspectos, familiar,
conjugalmente, família, todas as áreas. O Senhor falou assim: você entra na minha presença já me pedindo. Você não pergunta o que eu quero de você. Isso daí era confronto. Você entra na minha presença com a tua lista e você não pergunta qual é a lista que eu tenho para você, que você precisa cumprir. Eu falei, Jesus, ele falou, vou começar pela primeira. Pergunta como orar, que eu vou te ensinar como orar. Ah, ele faz isso? Faz e fala audível para você ouvir. Eu falei, então me ensina. Ele falou, a partir de hoje você vai perguntar assim: qual é a estação que eu estou inserida? Tem 4 estações no ano, sim ou não? Outono, primavera, verão e inverno, sim ou não? Só que na minha vida e na tua eu acredito que tenha milhões de estações. Não é só 4. Explica melhor, pastora. Senhor, qual é a estação que eu estou inserida? Ele falou assim: é uma estação de choro. Então chora e produz resultado na semente que está caindo na terra através das lágrimas. Qual é a estação que eu estou inserido? Ah, é de gratidão, então seja grato. Qual é a estação que eu estou inserida? Perseguição, passa por ela. Você vai ser perseguida, vai ser apontada, mas eu vou te dar força para passar. Pastora, qual é a estação? Eu não sei, você precisa aprender. O Senhor falou assim: você está em uma estação que você vai ser apontada. Você vai ser apontada. Eu falei, Jesus, vai. Quem conhecia lá antes da reforma o túnel do viaduto da Lapa? Shopping da Lapa, antes da reforma, que agora tem a estação lá, né, da Lapa. Estação é Terminal Lapa. Mas ali antes era um túnel, não era ali? O ponto de ônibus era ali embaixo. Quem lembra? Eu dentro do processo, quando o Senhor, eu saí do ministério, que Deus falou assim: você está saindo desse lugar, está de transição e vai para outro lugar, você vai estar numa estação que você vai ser apontada, caluniada e apedrejada. Eu vivi as 3 estações. Estava lá embaixo do viaduto da Lapa para esperar o ônibus, tinha chovido, alaga tudo e atrasa tudo, e lotado, e orando: Deus, eu preciso chegar na igreja. Deus, eu tenho compromisso. E agora, Pai? Fui para lá para pegar 2 ônibus, e agora? Satanás endemoniou na vida de uma mulher. E olhou e começou assim, ó, a gritar. Que eu ia para o inferno por causa de um brinco, por causa de um colar. Tinha menos de um mês que Deus tinha tratado na minha vida. Tira. O que Deus mandou tirar? Eu vim de uma igreja tradicional. E o Senhor falou assim: filha, eu estou arrancando as raízes da religiosidade na tua vida. Deus levou uma profeta com o cabelo arrastando no chão, a saia arrastando no chão, e falou assim: pode pôr o brinco, que sou eu que estou colocando na tua orelha. Pode pôr a calça, sou eu que estou te permitindo, liberando você pôr. Porque a cabeça de muita pessoa acha assim que a calça vai te tirar do céu. A mulher precisa andar com decência e ordem, é fato, e o homem também. O homem não pode ser chicretinho e a mulher não pode ser a vácuo. Todo mundo entendeu? Para mim não fugir aqui, amém? Mas entenda uma coisa. Naquela ocasião eu estava saindo de uma transição com Deus, saindo de uma estação e entrando em outra. Aí o Senhor falou assim: filha, você vai ser apontada. E Deus, Ele permitiu. E essa mulher endemoniada era uma pessoa que aparentemente tinha acabado de sair. Quem lembra de uma igreja que era muito famosa, era Casa da Bênção, que tinha oração 24 horas direto. E tinha saído de um culto. E apontou eu, por causa que eu estava com uma calça, estava com um brinco, porque viu eu cumprimentando a paz do Senhor com uma amiga. Paz do Senhor Jesus. A mulher endemoniou. E fez um escândalo no ponto do ônibus. Gente, dando a paz do Senhor. Esse monte de gente que pensa que vai para o céu. Olha aí, começou a falar um monte de coisa, um monte de besteira. E eu falei: Jesus, o que é isso? Ele falou: lembra da estação que você vai ser apontada? Por causa de uma aparência. Olha para o teu irmão e fala assim: o que é que você está sendo apontado hoje? Fica calado e passe pela prova dando glória. Fala: você quer ser aprovado por homens ou por Deus? Estações inseridas assim. E eu comecei a chorar, me sentindo envergonhada,
Porque eu falei, Jesus, eu estava tão quietinha lá na igreja. Eu saí do ambiente que eu estava, que o Senhor me direcionou. E o Senhor falou que estava quebrando essas estruturas que eu fui criada no meio da família. Porque o Senhor queria me usar de uma forma diferente. E agora eu estou pagando preço diante de coisas. O Senhor falou, não é nada. Te prepara. Diáconos que ceiou junto comigo. Mulheres de oração que oraram junto comigo. Pessoas que caminharam junto comigo. Virou as costas. Eita, na porta larga. Você vai pro inferno. Olha aí a Jezabel por causa de um batom e uma calça. E o céu falava, marcha. Produz salvação. Produz libertação. Produz milagre. Produz propósito. Pode não ser nada, mas quando você está sendo provado, tudo vem para ti, tirar do propósito. E José, ele produziu obediência dentro de um cativeiro com chaves. E o Senhor está dizendo o que é que você está produzindo dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, no ambiente dos teus relacionamentos. Porque se você senta num lugar e você precisa ser luz, e você está sendo treva, você está propagando o império das trevas e não o rei. Eu vou falar de novo, cadeia, fala cadeia. Cadeia tem anjinho, gente? Dentro da cadeia tem anjo? Tem os que Deus manda, mas tem anjinho físico? Lá tem matador, estuprador, violador, enganador, mentiroso, bandido. Sim ou não? José estava nesse meio, a escória. Só que eu quero acreditar e pensar que era uma prisão mais evoluída. Só que a Bíblia vai dizer que Deus achou graça em José através do carcereiro e deu para ele trabalhar. E José servia e fazia tudo o que precisava se fazer ali. Na cadeia tem banheiro? Deve ter. Nem quero conhecer, está repreendido em nome de Jesus. Mas eu não sei o que é uma cela. Eu não sei o que é um pátio. Eu não sei o que é uma cozinha. A gente sabe por ver em filme. Quem já daqui, já teve a experiência de ir numa penitenciária, numa cadeia, fazer uma visita, você sabe como que é um lugar oprimido e como é terrível aquele lugar. José estava lá dentro. Sabe o que ele decidiu? Eu vou fazer tudo o que se deve fazer aqui. É para lavar o banheiro? Vou lavar. É para lavar a privada? Vou lavar. É para cuidar dos prisioneiros? Vou cuidar. É para produzir a comida? Vou produzir. José era José lá dentro do palácio, mas é José dentro da cadeia. Sabe o que é que o Senhor falou? Fala para os meus filhos produzir o talento que eu entreguei eles e o dom, independente do lugar que eles estão. Não é só dentro da igreja, principalmente fora da igreja. O céu está dizendo o que é que você está produzindo. E o que é que você vai fazer diante desse desafio? O Senhor está dizendo para mim e para você, os dons e talentos não é para a gente colocar dentro de uma gaveta, é para produzir para Deus. E não é para mim e para você. Porque muitas das vezes a gente fala assim, ai, Deus fez em mim, Deus fez, fui eu que fiz você e eu não faz nada. Nada, nada, nada. Nós, sem a presença do Senhor, não fazemos nada. O que faz eu e você prosseguir é a presença. O que faz eu e você continuar é a graça. O que faz eu e você estar aqui nessa noite é a presença do Senhor. Pergunta para Ele, qual é o lugar que você está nessa noite? Pastor, Ele falou para mim que é do silêncio, então fique em silêncio. Pastor, Ele falou que é da oração, então ore. Deus falou que a produção que eu tenho que produzir é oração, então ore. Deus falou que o que eu tenho que produzir é temor, então tenha temor. Se é para você produzir obediência, obedeça. Se é para você produzir submissão. Olha só, José é íntegro, José é fiel, José é temente, José é separado, José é santo. Santo é, ele carrega a santidade. Ele está pagando preço pela obediência em não ferir a Deus. E você acha que você não vai pagar preço por obedecer a palavra, por caminhar nessa verdade? Porque quem caminha à luz dessa palavra tem um preço. Olha para o teu irmão e fala assim, você sabia que tem um jugo para tu carregar? Tem um peso para tu carregar? Primeiro a cruz, mas também tem um fardo. Fala, Jesus falou que o teu fardo e o teu jugo é leve e suave,
Mas ele não falou que não vai ter. Ele está falando que o dele é leve. O de Satanás é pesado. Qual que você escolhe? Tá com Jesus ou pegar as cargas do diabo? Levanta a tua mão que eu quero profetizar. José aprendeu. Ele recebeu limões amargos dentro da cadeia. E ele falou: o que é que eu faço com esses limão? Eu vou fazer uma limonada com ela. E eu vou adorar Jesus. O Senhor está dizendo: eu estou te dando sabedoria para lidar com esse problema. Eu estou te dando sabedoria. Pastora, mas é amarga, é erva amargosa. A palavra de Deus é doce como mel, mas quando desce no estômago é como fel. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Eu vou te dar sabedoria para lidar com o problema. A integridade que cabe a mim e você receber no Espírito Santo. O Senhor está dizendo nessa noite: aguenta firme, permaneça no propósito. O Senhor te abençoará e te colocará em um lugar, em um nível que você não tem dimensão. E Ele vai prosperar. Aplaude a Ele. Aleluia. Às vezes a gente pensa assim: Deus vai me fazer prosperar. A gente pensa logo no carro, sim ou não? A gente pensa na hora na casa, na roupa. A gente pensa no trabalho. Mas olha para tua irmã, para o teu irmão, fala assim: sabe o que é o nível de prosperidade que Deus tem para mim e para você? É que aonde você entrar, você vai frutificar para o reino. Fala, essa prosperidade aqui retrata também o material. Mas é melhor ter o segredo da espiritual. Fala, você vai prosperar na oração. Gente, me ajuda, fala, vai prosperar na oração. Vai prosperar na guerra. Vai prosperar no posicionamento. Vai prosperar no evangelismo. Vai prosperar na unção do Espírito Santo. Ei, fala assim: tira a mentalidade da terra. Fala, o Senhor quer que você se eleve na mentalidade do céu. Aplaude a Jesus. José, a mão do Senhor era com José, sim ou não? Aí eu falei assim para o Senhor: Jesus, como José conseguiu administrar tantas emoções turbulentas, para ele chegar em todos os ambientes, alguém olhar para ele como luz e como solução do ambiente. Sabe o que o Senhor falou para mim hoje? Falou assim: José foi alguém que ouviu, alguém que temeu e alguém que praticou. Vou falar de novo. José foi alguém que ouviu, temeu e praticou. Me prova, ele ouvia a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele ouviu, temeu e colocou em prática. Então aonde ele entrou, ele colocou em prática o que o bispo falou aqui, produzindo para Deus. E eu falei: Jesus, mas o Senhor falou que ele prosperou na prisão. Como que alguém pode prosperar preso? Levanta as tuas duas mãos, levanta. E o Senhor falou: eu vou te provar. Estavam todos reunidos na casa da irmã Maria, e papai foi falando assim: filha, após a minha morte eles estavam temendo a ser morto, apedrejado em praça pública, cabeça decepada, e eles estão reunidos com medos, escondido naquele lugar. E a Bíblia vai dizer, capítulo 20 de João, que as portas estavam fechadas e eles estavam na casa da irmã Maria. Jesus se apresenta no meio e fala: paz seja convosco. Eu falei: o que é isso? O Senhor falou: aquele que me ouve, aquele que me teme, aquele que pratica a minha palavra, eu vou me manifestar no meio. Ele vai manifestar no meio dessa situação. O bispo falou algo aqui de mulheres restauradas, que Deus quer curar, que de 10 investidas, 9 é para nós. Isso não te assusta? Eu falei: Jesus, teu sangue é poder, me cobre com teu sangue. Aqui, me cobre com teu sangue. Para e pensa, 10 investidas, vamos falar de 10. Nós estamos falando de 10, que eles não usam só 10. De 10 investidas, o diabo, 9 é para a tua vida, 9 é para mim. 9 é para você. Ah, mas dos homens não vai ter 10 não? Porque a mulher é emoção e o homem é razão. Mulher é emoção e o homem é racional.
E a mulher, por ser sensível, ouvir a voz de Deus. Tu acha que Satanás quer que eu e você ouça a voz de Deus? Quer que a gente ouve a voz das nossas emoções? Levanta a tua mãozinha assim, ó, a gente vai encerrar. O Senhor falou assim: a minha providência estava sobre a vida de José, porque José sempre produziu obediência. A obediência vai te levar a níveis de providência profundo. Providência na saúde psicológica, emocional, financeira, familiar, espiritual. Eu estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua casa. A providência do nosso Deus vai estar sobre a tua vida. Ele está dizendo: eu sou Jeová Jireh. Eu sou aquele que provê socorro. Eu sou aquele que provê paz. Eu sou aquele que provê escape. Eu sou aquele que provê libertação. Ele escolheu obedecer. Escolheu obedecer. E escolher obedecer não significa que você vai ser isento de luta. Escolher obedecer não vai ser uma vida fácil, porque sempre vai vir alguém na contramão falando que você não precisa fazer tudo isso. Olha para o teu irmão e fala assim: não ouça. Fica com a voz do Senhor. Você não é todo mundo. Fala assim: uma vida de renúncia agrada ao coração de Deus. E Ele te dá chaves, que aonde você pôr o teu pé, colocar a tua mão, Ele vai te abençoar. Mas o segredo é obedecer. Fala para ele assim: profeta. Fala profeta. Crente. Terra. Fala: não sei se está molhada ou se é rachada de lagoa, mas eu quero profetizar: tu é terra. E o Senhor está dizendo: o teu abecedário hoje é obedecer. 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 José escolheu obedecer porque ele sabia que o princípio da honra antecede a humildade. Eu vou falar uma coisa: o princípio da humildade antecede a honra. José recebeu aquela vestimenta debaixo de humildade e debaixo de um propósito para proceder e preceder a honra na vida dele. O Senhor está falando para mim e para você: aguenta firme, fuja da tentação. Enquanto eu estava estudando hoje, pouco tempo que eu estudei, estou sendo verdadeira, estava aqui hoje, o Senhor falou muito na minha alma aqui hoje de manhã. Mas eu falei: Jesus, Ele falou assim: filha, avisa os meus filhos, se você quiser receber como profecia, como revelação, porque foi o que Deus passou para mim, e eu não tenho dúvida. O Senhor falou assim: ó, fala para os meus filhos que na estrada até a minha volta, eles vão enfrentar tentações todos os dias. Essa estrada da tentação eu não vou retirar. Eu vou dar graça e suporte para passar. Você vai ser tentado a desistir. Você vai ser tentado a falar do teu irmão. Você vai ser tentado a mentir. Você vai ser tentado a enganar. Você vai ser tentado a usurpar. Você vai ser tentado a persuadir. Você vai ser tentado a manipular. Pastora, que palavra pesada. Eu estou falando para uma igreja que é crente. Eu não estou pregando para quem está fora. Porque Satanás vai te tentar todos os dias. Existem vários tipos de tentação, e eu estou falando aqui algumas. Satanás vai tentar te seduzir, vai tentar te ludibriar, vai tentar te enganar todos os dias. Só que José, sabe o que ele fez? Fala o que, pastora? Ele escolheu confiar nas mãos do Senhor e se deitar nas mãos do Senhor. Não pensa porque que Deus te fez uma promessa grande que você não vai ser tentado. Não pensa que Deus pode te elevar de nível hoje, na hora que sair dessa porta, resolver todos os teus problemas, que você não vai ser tentado. Por que Daniel se separou 21 dias? Porque ele foi tentado a se sentar naquela mesa do banquete. Deus não pediu ele para se separar, porque ele não sentiu nada. Os olhos é a janela da alma. Não foi apenas por causa de uma tradição. Entenda uma coisa, isso não está dentro da Bíblia, mas me faz entender. Daniel não era um homem de oração, sim ou não? A oração te eleva, a oração te nivela. Olha para o teu irmão e fala: te eleva e te nivela. Fala: o que é isso? Fala: nivelamento. É dentro do propósito, está ali aplainado. Eleva para um nível de cima, e você não vai ver com teus olhos, com a carne.
Daniel, ele olhou e ele deve ter falado, é muito bom. Vai ter coisa boa. Irmãos, eu estou no propósito. Olha, deixa eu falar aqui para todo mundo. Gente, desde o dia que eu abri propósito, tudo que eu ganho é tudo misturado com chocolate. Eu não estou só de chocolate, mas eu abstive do meu chocolate também. E eu falei, que prova, Jesus. Eu liberei a palavra lá no altar e eu estou sendo provada. Tudo que Deus usa a minha boca e a tua para falar, o diabo também vai tentar para ver se a gente cede naquilo que a gente falou. Eu não faço e eu não quero. Ele vai vir com um prato. Eu quero ver se ele vai resistir, se ela vai dizer não. Eu estou falando alguma besteira? Se você falar assim, a partir de hoje eu não quero mais isso na minha vida, vai vir alguém, olha aqui, ó. Experimenta, é bom. Mas Jesus está dizendo, hoje eu estou te dando autoridade. Eu vou liberar de novo para a gente terminar, que o horário já foi. Eu estou te dando autoridade para você trilhar esse lugar. Pastora, que autoridade é essa? O Senhor está dizendo, você é uma carta viva minha. E eu estou te dando autoridade, que quem lê você não vai te fazer proposta. Vai falar assim, é diferente. A minha filha, Deus vai falar no ouvido e vai falar, não pode não. Sai daí, Satanás. Mas para isso você precisa entender que a autoridade só se recebe quando eu entendo a medida do processo. José fazia tudo o que se deveria fazer ali. E o Senhor está dizendo, faz tudo o que está escrito na minha palavra. Se eu estou mandando você se calar, se cale. Se eu mandar você se arrepender, se arrependa. Se eu mandar você caminhar, caminha. Se eu mandar você recuar, recua. Aleluia. Deus está te preparando para coisas maiores. Vai se colocando em pé em nome de Jesus. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, nossas vidas precisam ser carta lida. Qual é a leitura que está fazendo de mim, de você? Qual é a leitura que estão fazendo de nós aqui nesse culto? Quem está assistindo nós? Qual é a leitura que você está fazendo do teu irmão que está do teu lado? Como é que estão lendo a Gabi? Como é que estão lendo o pastor José Carlos? Como é que estão lendo o bispo? Como é que estão lendo o presbítero Adilson? Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Eu quero que a leitura na tua vida é assim, ó. Ali tem algo diferente. Eu preciso chegar ali perto. Eu vou falar de novo. Deus está preparando coisas grandes para mim e para você. Deus nunca vai deixar eu e você abandonado à beira do caminho. Deus nunca vai deixar eu e você à deriva em alto mar. O Senhor está dizendo assim, ó, amigos te abandonam. Homens te frustram. Pessoas te decepcionam. O Senhor está dizendo, família te abandona, vira as costas. Pessoas não te compreendem. Mas o céu está dizendo assim, eu não te desamparo. Eu não te abandono. Queridos, eu não estou aqui preocupado se você vai sentir Deus. Eu quero que você ouça e coloque em prática. O Senhor está dizendo para mim e para você, José aprendeu da pior forma a lidar com as suas emoções, a lidar com tipos de gente, a lidar com tipo de circunstância, a aprender que nem sempre ele tinha autorização. Ele carregava a autoridade, mas ele não tinha autorização. Quem é que está entendendo? O governo estava sobre Faraó, mas a autoridade estava sobre José e ele não tinha autorização. Sabe o que é que Deus estava fazendo na vida dele? Eu estou te liberando a autorização, José. Pastora, me prova. A Babilônia pertencia a Nabucodonosor, pertenceu ao rei Dário, pertenceu ao rei Beltesazar, se eu não me engano, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui. Mas entendo, o governo pertencia a eles, mas a autoridade estava com Daniel. Eu vou falar de novo. Assuero foi rei dentro dos medos e dos persas, mas a autoridade estava com Esther. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Pessoas podem te abandonar. Você pode estar até dentro de um cativeiro. Você pode estar até dentro de um calabouço. Mas o Senhor está dizendo, eu não te deixo. Eu não te abandono. E a autoridade que eu liberei sobre a tua vida precisa de autorização. E o Senhor está dizendo, passe pelo processo, dando glória ao Senhor. Passe por essa luta, louvando o nome do Senhor. Passe por este ambiente, dando glória a Deus.
Quanto as duas mãos levantadas para a gente encerrar, o Senhor está dizendo, além da presença, que é tudo que nós precisamos. José desfrutava da presença. José tinha a presença. José tinha as mãos do Todo-Poderoso sobre a vida dele. E o Senhor está dizendo, filha, fala para os meus filhos que eu estou preparando na vida deles. É o terreno da espera. Pastora, qual é a estação que eu e você está nessa noite? É a estação da espera. E quem espera no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças como a águia. Renovarão as suas forças como planta nova. Renovarão as suas forças. Oh, no Senhor. No Senhor. Quem espera no Senhor terão cânticos de vitória. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Tempo da espera produzirá milagres. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai. Esse tempo da espera nas nossas vidas, Senhor. Jesus, aqui está a tua igreja. O tempo da espera, como Davi esperou. Esperei pacientemente. Com as tuas mãos levantadas, eu quero orar, agradecer e profetizar. Porque o Senhor entrega hoje sobre as nossas vidas, revestindo as nossas emoções, a autorização e autoridade para ser liberado em nós. E Ele coloca sobre nós, sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa chamada, sobre a nossa história, a paciência para produzir perseverança. Porque José foi perseverante, José foi paciente, José foi provado e aprovado. E o Senhor está dizendo, aquele que espera alcança, aquele que espera vive, aquele que espera chega do outro lado, aquele que espera vive a promessa, vive a promessa. Senhor, te adoramos nessa noite, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida dos teus filhos. Aqueles que estão em casa, Senhor, manifesta do teu poder nessa noite. Obrigado pelo culto. Obrigado pela tua graça revelada em nós. Pai, que o Senhor venha liberar a autoridade, como José tinha sobre o Egito, como Daniel tinha sobre a Babilônia. A autoridade de onde colocarmos os nossos pés, seja na nossa casa, no ambiente de trabalho, na rua, no mercado, no banco. O ambiente seja mudado pela autoridade que carregamos. Que nessa noite o Senhor libera a autorização para onde colocarmos as nossas mãos. Abençoado seja aonde colocarmos os nossos pés. A tua verdade, Pai, venha sobre nós. Pai, vem nessa noite. Toma a tua igreja, toma os teus filhos. Eu libero essa autoridade sobre os filhos. Eu libero essa autoridade sobre, Pai, a casa, sobre a vida dos maridos, que para governar sua casa, sua família, sobre a vida das mulheres, na edificação do lar. Ah, Senhor, na vida das tuas filhas que trabalham, que exercem liderança, seja no trabalho ou aqui. Eu libero essa autoridade, essa paciência e a espera no Senhor para produzir milagre. Senhor, eu profetizo sobre os jovens que estão aqui, a paciência na espera. Prepara, Senhor, os seus escolhidos e ungidos, aqueles que o Senhor vai colocar do lado. Senhor, eu coloco a vida das mulheres que estão sozinhas neste lugar. O Senhor falou que homens podem abandonar, pessoas podem virar as costas, até a família, mas o Senhor não desampara, o Senhor não abandona. A tua presença, Pai, seja sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas. Pai, quem está em casa acompanhando essa live, eu libero, Senhor, a perseverança que produz paciência. Teus filhos não vão parar. Ah, seja cativeiro, vale ou deserto. Ah, Pai, recompensa. A tua mão está estendida, o teu braço está estendido e o teu favor sobre nós. Eu abençoo teus filhos e eu profetizo a mudança em nome de Jesus. E se todos crê, diz amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Sai debaixo desta palavra, creia no milagre e ponha em prática em nome de Jesus. Rapidamente, aleluia. Queridos, sexta-feira tem culto dos milagres.
às 19h30, domingo culto da família às 18 horas. E dia 21 de fevereiro é o início do nosso discipulado, amém? Esse discipulado, quando começar, vai ter matrícula, vai ter certificado no final, porque é um curso de habilitação, é para a igreja, mas também de formação, amém? Eu creio na vitória. Amanhã tem reunião geral, a partir das 20 horas às 7h30, 20 horas, amém? Amém, queridos? Deus abençoe. Pastora Angelina, encerra aqui o culto, minha linda, em nome de Jesus. Aplaude Jesus. Vai debaixo da bênção em nome de Jesus.